perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. E abençoa, Pai querido, a cada um de nós aqui nesta noite. Abençoa os ofertantes, abençoa os dizimistas fiéis. Cuida deste povo, desta igreja, Pai. Abençoe o nosso pastor, supre as suas necessidades, ó Pai. Ajuda, ó Deus, em Tua palavra, dê força e sabedoria para conduzir, ó Pai. Ajuda, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente crer. Tudo é possível que Ele crê. Abençoa-nos como o Senhor tem sempre nos abençoado. Como o Senhor nos abençoou ontem em Citrolândia, pode nos abençoar hoje também. Que as bênçãos do Senhor estejam derramadas no coração
coração, na alma, no espírito de cada um nesta noite, pois te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos aproveitar que já estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15. Eu quero dar continuidade ao assunto de sexta-feira, que nós ensinamos ali no tabernáculo em Birité, e como envolveu muito a eleição e predestinação, nós vamos também falar um pouco nesta noite. Como também lá em Citrolândia, ontem nós falamos sobre as duas sessões do livro da vida e no livro da vida do Cordeiro. Creio que vai nos ajudar bastante. Aleluia. Aleluia. Primeiro, nós vamos ler em Jeremias, capítulo 15, do versículo 1 até o 6, e depois nós tomaremos 1 Pedro, capítulo 2, do verso 6 ao versículo 10. Jeremias 15, verso 1, está escrito assim: Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com esse povo. Porque ele disse Moisés e Samuel? Porque os dois pararam na brecha. Nem que os dois intercedessem, nem que Moisés e Samuel intercedessem, se pusessem diante de Deus. Deus estava determinado a não abençoar o povo. Vamos ler novamente. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor. Para onde? Os que são para a morte, para a morte. Os que são para a espada, e os que são para a fome, para a fome, e os que são para o cativeiro, para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, 1, com cães para os arrastarem, 2, com aves dos céus, 3, e com os animais da terra para vos devorarem e destruírem, 4. Entraram-eis ao desterro em todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém, maldade em cima de maldade. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6.
trabalhar mais dentro desse capítulo e versículo. Eu citei Jeremias para os irmãos entenderem algo que vai ser falado depois. 1 Pedro 2, verso 6. Pelo que também na Escritura se contém, está escrito: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram predestinados. Para o que foram destinados. Veja bem, foram destinados a tropeçar na palavra. Não é porque eles quiseram, não. É porque foram destinados. Mas vós, aí já é outro grupo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade que temos nesse instante, e temos a Bíblia, a palavra aberta em nossas mãos, diante de nós, e pedimos que a graça e a misericórdia do Senhor esteja nos abençoando nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. Graças a Deus. Mais um culto. Primeiro culto de domingo de 2019. Confiamos e esperamos no Senhor que sempre sejamos abençoados. Amém. Lembrando aos irmãos que domingo que vem será dia 13, segundo domingo do mês, será a Santa Ceia, a ceia do Senhor, a ceia bíblica, a ceia apostólica, como nós estamos acostumados a tomar. Domingo, o segundo domingo do mês, às 18h30. Antes disso, no sábado, teremos ceia em Milité, Jardim das Rosas, no dia 12, que é o segundo sábado do mês. Não vai haver culto na sexta, por ocasião da ceia no sábado. Então, os irmãos de Milité, já estão informados disso também, que no sábado que vem haverá ceia, e por causa disso na sexta não haverá culto. A ceia em Milité todo segundo sábado de cada mês. Depois, na outra semana, o terceiro sábado é em Citrolândia, e o terceiro domingo lá no Alterosas, em Betim, o Tabernáculo Amor de Deus. Amém? Então, lembrando aos irmãos que domingo que vem é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. E nós temos falado de tantos assuntos, e um assunto que
que sempre me chamou a atenção é sobre predestinação. E é um assunto que muitas pessoas não creem muito. Na verdade, não se dão bem com elas. E nós sabemos que a predestinação foi ensinado pelos apóstolos, foi ensinado por Jesus Cristo, foi ensinado por Paulo. Predestinação está na Bíblia inteira. E para aqueles que não têm assim um conhecimento sobre o assunto, a predestinação não é uma doutrina que foi apresentada recentemente. A predestinação é um assunto antigo. A predestinação é algo que antes mesmo que houvesse um mundo, antes mesmo que houvesse uma terra, já tinha sido falado que a pré-existência e a continuidade das mesmas eram todas dentro de uma vontade perfeita de Deus, nos seus tempos de construção. As pessoas não entendem que a salvação não foi algo que foi planejado há 2000 anos atrás. A salvação, ela foi confirmada a nós há 2000 anos atrás. Ela foi manifestada, confirmada. Mas a Bíblia diz que a redenção, o Redentor, já tinha sido feito, já tinha sido praticado antes da fundação do mundo. Você vai encontrar isso no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Ali está escrito que o Cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo. Agora, como isso pode ser feito? Como isso aconteceu, sendo que nem fundação o mundo tinha ainda? Como que o Cordeiro havia morto antes da fundação do mundo? Por quem e para quem, se não tinha ninguém ainda manifestado na terra? E é exatamente nisso que as pessoas se perdem, por desconhecer o plano de salvação de Deus, por desconhecer que Ele é onisciente, por desconhecer que Ele é onipresente, por desconhecer que Ele é onipotente, por desconhecer que não precisa das coisas serem apresentadas para que Deus perceba que houve alguma coisa de errado, para Ele poder então interferir. Antes mesmo que elas aconteçam, Deus já sabia o que aconteceria antes mesmo de existir. As pessoas se perdem nesse assunto, o assunto da predestinação. Mas nós vamos falar de predestinação essa noite, não de pessoas que estão a ponto de receber a palavra, mas vou falar de pessoas que haviam recebido, que haviam tomado, que haviam crido, mas que não permaneceram.
Amém? Nós vamos falar nesse ponto nessa noite. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Senhor. Nós temos um visitante nessa noite, parece que é o senhor lá do Montito. O nome do senhor? José Ribeiro. O senhor esteve aqui, irmão José Ribeiro? Não, essa é a primeira vez. É a primeira vez? Mora por aqui mesmo? Não, mora lá em Washington Pires. Washington Pires. Eles fazem uma visita aqui, aí senti de Deus estar participando aí. Amém. Deus abençoe o senhor, viu, irmão? Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito bem, então vamos falar exatamente disso nessa noite, tá bom? Quero que os irmãos prestem bem atenção, olhem para cá, não deixem que nada tire a sua atenção para cá. Algumas coisas podem acontecer e às vezes não esperávamos que acontecesse, mas não deixe essas coisas tirarem sua atenção. Você tem que prestar atenção aqui. Amém? Eu acho que qualquer coisa que acontecesse aqui, o único incomodado seria eu. O único que seria incomodado seria eu. Mas eu não estou nem um pouquinho incomodado. Eu estou apenas confiando que o Senhor nos ajude. Amém. Nos abençoe. Então, ontem lá em Cidrolândia, nós falamos sobre eleição e predestinação. Tem muitas pessoas que confundem eleição com predestinação. Uma coisa é ser elegida, outra coisa é ser chamada. Uma coisa é ser escolhida, outra coisa é ser chamada. Alguém fez uma pergunta uma vez: o que vem primeiro, escolha ou chamamento? O que vem primeiro, escolha ou chamamento? Chamamento ou escolha? Alguém poderia dizer: não há diferença nenhuma, pastor. Se não houver diferença, Jesus errou. Jesus errou ao nos dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então há uma diferença. Amém, irmãos? Há uma diferença de um chamado e um escolhido. A diferença é que os chamados, é que os escolhidos são tirados de dentro dos chamados. Observe que Deus faz um chamamento para que através do chamamento pudesse escolher dentro dele. Se você observar Paulo falando, ou foi Judas escrevendo na sua epístola, Judas diz: havendo Deus salvo um povo, tirando do Egito. Havendo Deus salvo um povo, tirando do Egito. Ao tirar do Egito, todo mundo foi salvo. Salvo de quem? Salvo de Faraó, salvo do Egito, salvo de tudo. Aí a escritura continua: mas destruiu os outros que não criam. Então, se você observar, quando Moisés tira o povo do Egito, todos primeiro, antes de sair, foram chamados. Moisés chamou-os para fora, chamou-os para sair para fora do Egito. E saindo do Egito é uma forma de libertação. Saindo do Egito já era uma libertação. A pessoa, ao aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, batizando no nome dele, que é Senhor Jesus Cristo, crendo nele, ele já é salvo do mundo, já foi liberto do mundo. Quem está entendendo, irmãos? Não quer dizer que ele foi tirado da terra, é diferente. Tirado da terra é arrebatamento, é outra coisa. Como diz o provérbio do mundo, é outros 500. Sair do Egito não quer dizer que já está na terra de Canaã. Sair do Egito não é entrar. Sair é uma coisa, entrar é outra. Mas por hora eles estavam salvos por ter saído do Egito. Nesse sentido, eles estavam libertos do Egito.
não estava mais pisando no território egípcio, não estava mais sob o jugo de Faraó, não estava mais sob o trabalho escravo de Faraó, já não tinha mais chicotes nas suas costas. Nesse sentido, eles estavam salvos, isto é, arrebatados do Egito. No entanto, eles estavam naquele momento tendo um grande tempo e um grande regozijo. Além de ser chamados, também estavam vendo e participando do sobrenatural. Eles estavam vendo também o poder de Deus sendo manifestado. Viu as pragas no Egito, viu a morte dos primogênitos, viu o mar vermelho sendo aberto, atravessando a seco. Além de ser chamados para sair, eles ainda estavam participando do poder de Deus sendo manifestado entre eles. E, no entanto, eles estavam sob o chamamento e não sob a escolha. Porque Israel, no Egito, como já falei isso aqui várias e várias vezes, Israel no Egito era povo. Israel saindo do Egito é igreja. Entrando em Canaã é noiva. Um tipo perfeito do que Deus está fazendo entre os gentios, entre nós. Como disse Paulo no livro de Atos 13 ou 14, que Deus visitou os gentios. Os gentios é um povo pagão. Deus visitou os gentios para tirar do meio dele, do meio do povo, uma igreja, um povo de dentro de um povo. Deus visitou os gentios para tirar do meio dele um povo para o seu nome. Amém, irmãos? Porém, quando somos chamados a sair, quando você é chamado a sair do velho sistema, do velho programa do mundo, quando você é chamado para sair do velho chiqueiro de porcos, quando você é chamado para sair do velho lamaçal, do velho espojador de lama, quando você é saído para sair daquele velho prato que você comia do vômito, você é apenas chamado. E quando você se sente chamado, você sente o puxão do Espírito Santo, naquele momento te dá um gozo de salvação. Amém, irmãos? Porém, você foi chamado para sair. E para sair, depois disso, tem que conduzir, tem que caminhar. Como Israel saiu do Egito, tinha que caminhar, conduzir no deserto. Assim como a igreja é chamada de um povo de dentro de outro povo, ela é chamada para caminhar sob a graça em termos de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ela anda por baixo das 3 etapas da graça: justificação pela fé, santificação pela fé e batismo do Espírito Santo. Então a igreja, ela é chamada do mundo primeiro para crer, e quando ela crê, ela é justificada, aceitando o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Ela aceita Jesus Cristo, sabendo que Ele fez por ele ou por ela, e por uma confissão de fé, Ele então faz com um testemunho público, aceitando. Depois disso, ele vai para as águas e se identifica na morte e sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque exatamente isso significa batismo, morte e sepultamento. Então a pessoa se identifica com a morte e sepultamento de Jesus Cristo, inclinada a ir pelo batismo. E quando ela é batizada, Pedro disse: com uma verdadeira figura vos salva. É figura, não é ainda salvação. Quem está entendendo, irmão? Com uma verdadeira figura vos salva. Batismo, não do despojamento da imundície da carne. Isso não quer dizer que sua carne está salva, que o seu comportamento não está limpo.
apenas uma indagação de uma boa consciência para com Deus a partir daquele momento que você decidiu. Amém, irmão? Dali em diante você tem que caminhar na presença de Deus, se santificar, se separar, se encher do Espírito Santo, para que depois Deus o separe para o serviço, porque santificação é isso, separado para o serviço, para depois te pôr no serviço, que é o batismo do Espírito Santo. Amém? Então quem tem aquele livrinho, As Três Etapas da Graça, saberá muito bem do que eu estou falando nessa noite. Então observe bem que Deus chamou Israel para sair, como disse Judas no seu livro, o único capítulo antes de Apocalipse. Ele disse: como Deus salvou o povo de Israel, salvando das mãos do Egito, da garra do Egito, destruiu depois aqueles que não creram. No momento em que a mensagem chega no Egito, o povo fica alegre, o povo recebe. No momento em que a mensagem chega, o povo se alegra. Eles disseram: Deus nos visitou, Deus tem vindo até nós, Deus nos visitou. Nesse momento eles se sentem salvos. Nesse momento eles entendem que a mensagem chegou para libertá-los. E uma libertação demanda chamamento, porque você não pode se sentir libertado até que você se sinta que foi chamado. E Israel foi chamado para sair. E no momento em que eles saíram, no momento em que eles foram saindo, eles estavam gozando da presença de Deus, mas isso não indica que eles estavam na terra. Para chegar até a terra, para possuir a terra, demandava muitas coisas, porque uma coisa é ser chamada para sair, outra coisa é ser chamada para entrar. Amém, irmãos? Uma coisa é ser chamado para sair, outra coisa é ser chamado para entrar. A mensagem para sair estava com Moisés, a mensagem para entrar estava com Josué. Duas pessoas diferentes. Estão entendendo, irmãos? Uma mensagem para sair estava com Moisés, mas Moisés não tinha mensagem para entrar. Moisés levou o povo até certo ponto. A mensagem para entrar estava com Josué. Então você observa bem que ali estava um povo que tinha sido visitado por Deus. Vocês vão ver que essas pessoas que foram chamadas para sair, essas pessoas que foram foi até chamada de título de povo de Deus. Essas pessoas que foram chamadas para sair, não teve nenhum problema para sair. Não teve. O único problema era Faraó não permitindo. Mas se fosse pelo povo, já tinha saído na primeira vez que Moisés falou. O problema era que Deus estava endurecendo o tempo todo o coração de Faraó. Mas para sair não teve nenhum problema. Não houve nenhum problema. Eles aceitaram a mensagem, creram na mensagem. Não se vê na Bíblia Moisés tendo nenhum problema com o hebreu dentro do Egito após ter recebido a mensagem. Você vê Moisés lutando com o povo que recebeu fora do Egito. Você não vê Moisés lutando com o povo hebreu dentro do Egito quando a mensagem chega. Você vê Moisés lutando com o povo que recebeu a mensagem depois que tinha saído do Egito. Quem está entendendo, irmãos? Então observe bem que quando eles haviam saído, todos eles receberam a palavra. Quando Moisés foi chamado por Faraó pela última vez, por ocasião da última praga, que foi a morte dos primogênitos, e isso atingiu de cheio o coração de Faraó, porque era o único herdeiro na casa, o seu filho mais velho, o seu único filho, atingiu ele matando-o. Faraó disse: agora pode ir seu povo, agora pode ir. Moisés: ok.
Precisou chegar até esse ponto? Por que não deixou lá atrás? Precisou a morte chegar na sua casa para você entender o que Deus estava fazendo? Às vezes tem pessoas assim. Tem pessoas que certas coisas têm que acontecer para entender o que Deus está fazendo. E no entanto, quando Moisés deu as costas para Faraó, Faraó disse o seguinte: agora, tem uma coisa que eu posso pedir para você? Deixa algumas vaquinhas, deixa algum gado, alguma coisa. Moisés disse: nenhuma unha fica para trás. Amém, irmãos? Nenhuma unha ficará para trás. É para sair tudo. Tudo que o povo tem nesse Egito, que conquistou nesse Egito, vai com eles. Nenhuma unha vai ficar para trás. Agora observe que no chamamento não ficou nada para trás. Tudo saiu. Amém, irmãos? Tudo saiu. Agora, eu quero que vocês prestem atenção que a mensagem, ela tem 3 etapas. Quero que vocês prestem atenção que a mensagem, ela tem 3 etapas. A primeira etapa que Moisés chegou ali no Egito, a primeira etapa era apresentar-se a Faraó e a Israel ao mesmo tempo. Preste atenção. Apresentar-se a Faraó e a Israel ao mesmo tempo. Quando Moisés se apresentou a Faraó, ele se apresentou a Israel ao mesmo tempo. A mensagem que Moisés tinha para Israel, não tinha nada a ver com os mandamentos de Deus que colocou no deserto, que é outra etapa. Quem está entendendo, irmãos? Você pode observar que lá no Egito não tinha nenhum mandamento, nenhuma lei, não tinha nada. Isso era uma coisa que Israel desconhecia. Israel não tinha conhecimento de lei nenhuma, de ordenança nenhuma, de nada. Eles estavam ali dentro apenas debaixo de uma etapa da mensagem. Tudo era expectativa no fim, na caminhada. Tudo era expectativa. A única coisa que ele sabia é que Canaã ficava além da fronteira do Jordão. E para cruzar até lá havia um deserto muito grande. Era a única coisa que ele sabia. Que Canaã ficaria além do Jordão. Mas antes disso havia um deserto para atravessar. Era a única coisa que eles sabiam. E então, se era a única coisa que sabia, então o que restava? Expectativa. Mas lá no Egito, Deus apresentou com Moisés apenas uma primeira etapa do seu ministério. E a sua primeira etapa foi através de sinais e prodígios. Amém, irmão? E sinais e prodígios sempre chamou a atenção do povo. Sinais e prodígios sempre atrai as pessoas. Não importa o ambiente que elas vão, não importa o ministro que elas vão ouvir, não importa a igreja que elas vão pregar. Se tiver sinais, isso chama a atenção do povo. O povo se preocupa com os sinais, mas não se preocupa com o ensinamento. O povo anda atrás de sinais, atrás de maravilhas, atrás de cura, atrás de bênção, atrás disso e daquilo outro, de movimento, de aquilo outro, de festa, mas não estão preocupados com o ensinamento. Israel saiu do Egito bem dançando, bem batendo pandeiro, bem rodando a saia, como diz. Todos alegres, jubilosos, porque viram o poder de Deus, sinais e maravilhas, pelo fato de Moisés ter entrado lá e o povo ter entendido que Deus os havia visitado. E quando Deus visita, sinais também acontecem. Amém, irmão? Então não teve nenhum problema. Depois que Israel sai do Egito, depois que Israel sai das fronteiras do Egito, depois que Israel é batizado no Mar Vermelho, conforme 1 Coríntios 10, todos foram batizados no mar.
Depois que Israel sai do Mar Vermelho, depois que Israel começa a dar os seus primeiros passos em direção ao deserto, Deus então começa a dar a eles leis. Você acha que Deus quer um povo assim de qualquer maneira? Você acha que Deus tira um povo do mundo para ficar de qualquer maneira na igreja com o mundo, como fosse um mundo de novo? Aleluia. Não. Deus tirou eles do mundo Egito para a sua presença. Mas Deus não queria que eles andassem sem leis, sem estatutos, sem regras, sem doutrina. Deus então estabeleceu as leis. Deus fez eles lembrar. Lembra quando eu os tirei da terra do Egito com mão forte, para agora trazer-vos até aqui, para guardar os meus estatutos. E aí Deus foi só mandando leis, mandando ordenanças. E uma delas era esta: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é essa, que toda vez que ouvir a minha palavra e cumprir, vocês serão abençoados. E a maldição é essa, que toda vez que ouvir a palavra e não cumprir, serão amaldiçoados. Essa era uma das leis. Então a igreja não tinha que caminhar à deriva. A igreja não tinha que caminhar apenas com seu ponto de nariz. A igreja não tinha que caminhar apenas sobre seus olhos. A igreja tinha que andar agora debaixo de leis, debaixo de estatutos, debaixo de regras, debaixo de doutrina, debaixo de posicionamento, debaixo daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus detesta. Quem está entendendo, irmão? Daquilo que Deus abomina. Lá no Egito eles não conheciam lei. A Bíblia diz: não havendo lei, não há conhecimento do pecado. Mas por causa da lei veio o conhecimento do pecado. É por causa da lei que sabemos o que é pecado e o que não é. É através da palavra sendo pregada que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Amém, irmão? É através disso. Israel não sabia o que era pecado, não sabia o que era lei. Mas quando veio a lei: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Vocês estão entendendo, irmãos? Até que um espírito se levanta no meio do povo. Até que um espírito se levanta no meio do povo. Deus havia estabelecido que da casa de Arão, seu filho Levi, ia ter vários sacerdotes, ia ter o povo separado para cuidar dos benefícios da casa do Senhor. E entre esses, quem está? Entre esses da casa de Levi, quem está? Estava Datã, estava Abirã, estava Coré. Os homens da cabeça do sacerdócio que trabalhava e ministrava no templo. E eles então começaram a se achar que poderia também fazer alguma coisa. Eles então, por ter cargo, por ter um ofício, por cuidar dos negócios do Senhor, por cuidar do templo, de levantar a barraca, ia montar a barraca, quando Israel se levanta e sai, eles pensaram também que podia fazer alguma coisa, e que eles pensavam que estava à altura do ministério de Moisés. Então eles se rebelaram, e então tiveram um pensamento, uma interpretação de dentro deles. Escuta aqui, Moisés, deixa eu falar para você aqui. A congregação é santa, sabia disso? A congregação é santa, o povo é santo. Você pensa que só Deus é que pode te abençoar? Você pensa que é só Deus é que pode falar contigo, Moisés? Nós também somos santos. Nós também estamos à altura. Foi aí que os problemas começaram. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Presta bem atenção, que eles então, saindo do Egito, eles então caminhando na terra, no deserto, porque eles estavam assim: quando a coluna de fogo parava, eles paravam. Quando a coluna de fogo se levantava, seguia, eles seguiam. Quando a coluna de fogo parava, era momento de parar. Então, quando parava, os sacerdotes, então os levitas, iam armar o templo, iam armar o tabernáculo.
e ali ficava por um período. Quando a coluna de fogo se movimentava, é hora de desarmar tudo, é hora de desarmar a barraca, desarmar o templo e tudo, os tecidos e tal, e seguir adiante. Observe que eles tinham representado a tudo que tinha sido dito. Observe que Paulo, quando começou a pregar aos hebreus, se você observar, Paulo, quando prega aos hebreus, a carta aos hebreus, Paulo está sempre mostrando o que aconteceu lá atrás, desde Abraão, quando apareceu a Melquisedeque. Você pode observar que Paulo começa a pregar aos hebreus assim, no capítulo 1. E havendo Deus antigamente falado pelos pais, pelos profetas, hoje temos falado através do Filho. Não é, irmão? Não é assim que começa a falar? Ele começa a falar com os hebreus assim. Então, quando ele escreve aos hebreus, ele aponta tudo o que aconteceu lá no Antigo Testamento para a igreja do momento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele aponta tudo. Ele fala que foi feito como exemplo, ele fala que foi feito como exemplo nosso, que foi uma sombra dos bens futuros, fala um monte de coisa. Ele diz tudo o que aconteceu lá foi como exemplo. Aí Paulo, pregando aos hebreus, ele fala o seguinte para a igreja do dia pela qual ele escreve a carta, dizendo assim, que Deus, tirando o povo do Egito com mão forte, não se agradou da maior parte deles. Estão entendendo, irmão? Quando Deus salvou o povo do Egito, tirando com mão forte, da maioria deles Deus se não agradou, pelo que Deus os prostrou no deserto. E tudo isso foi feito como figura para exemplo nosso, para que não cobicemos as coisas que também eles cobiçaram. Cobiçaram poder, cobiçaram liderança. Amém, irmãos? Aí vai. Aí quando ele chega lá no capítulo 6 de Hebreus, ele mata a coisa toda. Quando chega no capítulo 6 de Hebreus, ele mata. E quando chega no capítulo 9 de Hebreus, ele arremeta tudo. Porque no capítulo 6 ele disse que aqueles que uma vez provaram da boa palavra, aqueles que uma vez foram iluminados pelo poder do Espírito Santo, provaram da boa palavra e o poder do século vindouro e recaíram, é impossível que sejam renovados de novo para arrependimento, porque se assim fosse, teria que crucificar Jesus Cristo pela segunda vez. Vocês estão entendendo, irmãos? Israel saindo do Egito, chamados para sair, chamados para crer, provaram da boa palavra, comeram comida de anjos, beberam de uma mesma bebida espiritual que saiu da rocha, que era Cristo. Amém? Todos estavam sob a coluna de fogo e debaixo da nuvem que também era Cristo. Portanto, todos foram prostrados no deserto. Mas por que fizeram isto? Hebreus capítulo 6 disse: é impossível que se recaia depois de tudo isso, depois de ter provado a boa palavra, depois de ter sido iluminado, depois de ter experimentado, e depois recaia, ou seja, fica contrário a tudo que aprendeu, fica contrário a tudo que foi ensinado, age diferente, fala diferente, vive uma vida diferente de tudo que foi ensinado. Fica difícil Jesus voltar uma segunda vez para morrer para o indivíduo outra vez. Porque se fosse assim, era necessário Jesus morrer várias vezes antes da fundação do mundo. Eu vou mostrar na Bíblia. Amém, irmão? Vamos ali então. 1 Pedro.
Aleluia. 1 Pedro. É isso mesmo? 1 Pedro, capítulo 2. Deixe-me ver aqui. Aleluia. Só para os irmãos terem uma ideia do que significa isso. Eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu apanho aqui. Para os irmãos observar que Jesus morreu uma vez só. E se caso as pessoas negligenciassem o sangue, seria necessário várias e várias vezes Jesus morrer. Vamos observar o capítulo 9 de Hebreus, melhor dizendo. Hebreus 9, verso 26. Quero que os irmãos observem isso aqui, que eu faço questão de mostrar isso aqui para os irmãos, porque os irmãos veem em Apocalipse 13 que o Cordeiro morreu uma vez só, antes da fundação do mundo. Porque se caso nós negligenciássemos o sangue, ele teria que morrer várias vezes, diz a Bíblia. Hebreus capítulo 9, verso 20. Vamos pegar o versículo 24. Hebreus 9, verso 24. Acho que 23 está bom também, viu, irmãos? 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo, olha só, não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Presta atenção. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, seria necessário, olha só, de outra maneira, seria necessário, fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Está vendo? Seria muitas vezes padecer desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém, irmãos? Veja bem, se ele tivesse que entrar todo ano como o sacerdote entra, seria necessário ele padecer muitas vezes antes da fundação do mundo. Mas aí, vindo a consumar o tempo dos séculos vindouros, ele entrou uma vez só no santuário. Amém, irmãos? Figura da terra, pela qual já tinha acontecido no céu. Porque quando você vê Jesus na cruz do Calvário, morrendo há 2 mil anos atrás, aquilo foi uma manifestação de uma pré-figura que já tinha acontecido antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Correto? Você crê que Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo? Vamos ver se a Bíblia diz isso. Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Veja. Apocalipse 13, verso 8. Diz assim. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Quando foi que o cordeiro foi morto? Hã? Agora você entende porque Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se aquele que o Pai que me enviou não trouxer primeiro. Amém, irmãos? Ninguém pode vir a mim se não o meu Pai que me enviou primeiro não trouxer. Todo aquele que o Pai tem me dado, esse virá a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer primeiro. Então Jesus morreu por quem? Hein? Jesus morreu por quem? Morreu por todos aqueles nomes que estão no livro da vida do Cordeiro. Amém, irmão? Fizeram a pergunta para o irmão Brana: irmão Brana, todo aquele que se encontra no livro da vida do Cordeiro pode se perder? Ele disse: não, foi por isso que Jesus Cristo veio por causa desses. Amém. Jesus morreu por cada nome que está no livro da vida do Cordeiro. Jesus não veio morrer para que depois você sentisse pena dele e sentisse pena, deixa eu aceitar, coitadinho, deixa eu aceitar. Não, Jesus não faz isso, irmão. Jesus não quer ninguém vendo ele com peninha e você aceitando ele pelo que ele fez para você. Ele já fez isso antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Ele sabia quem seria salvo e quem não. Ou você acha que ele não saberia quem você é hoje? Ele sabe quem é cada um de nós aqui nessa noite. Antes que você existisse, antes que você estivesse nos lombos do seu pai, do seu avô, antes que você estivesse, antes que você fosse um germe de vida, antes que você fosse uma molécula, antes que você fosse um átomo, antes que você fosse um espírito, antes que você fosse um pensamento, que antes de Deus expressar, antes que você fosse o atributo do pensamento de Deus, Ele já conhecia você, Ele já sabia quem era você, sabia que nós saímos daqui essa noite. Porque se Deus não sabe de tudo isso, Ele não é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, você observa bem. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. A Bíblia diz, presta atenção, é para mim. A Bíblia diz que a terra engoliu Datã, Abirã, Coré e mais 250 pastores, 250 ministros, 250 homens da congregação, do serviço da igreja. Certo? Correto? Então tá bom. Pega esse número aí, tá? 250. Soma esses 250 com mais 23 mil. Prestou que isso? 23 mil que numa noite foram mortos pelo próprio Senhor, quando eles foram naquela festa profana em Moabe. Quem lembra disso na Bíblia? O que foi que Deus falou para Moisés? Moisés disse: Senhor, Moabe está na frente. Tem um parente nosso aí na frente aí, Moabe. É parente nosso. Tem um profeta lá dentro, chama Balaão. Mas só que Moabe está no nosso caminho, nós temos que passar no meio dela. Moisés falou para o povo: ó gente, tudo que vocês comprar, tudo que vocês comer, paga. Tudo que vocês for fazer, paga. Não se misture. Entra e sai, entra e sai. Eles estão no nosso caminho, nós temos que passar por aí. Israel acampou ao longe, enquanto via Moabe mais longe. Balaque, vocês já conhecem a história. Vocês já conhecem a história. Vocês já sabem a história. Foi oferecer dinheiro, propina, para Balaão amaldiçoar o povo. Balaão não pôde amaldiçoar, porque Deus fechou sua boca, cerrou.
Não podia amaldiçoar uma coisa que é abençoada. Mas então a Bíblia diz em Apocalipse que Balaão ensinou a Balaque a fazer com que o povo de Israel tropeçasse. Já tinha ordem, já tinha mandamento. A Bíblia diz para não se misturar, a Bíblia diz para não adulterar. E lá, na festa que Balaque deu, ele quebrou duas leis dos 10. Adulterou e se misturou. Foram crer em outros deuses. Quebrou o primeiro mandamento. E o terceiro ou quarto, se não me engano. Não adulterarás. Cheio de cachaça, cheio de vinho, dançando com as mulheres moabitas, entraram no meio delas e possuíram elas como esposas. Naquele dia, naquela noite, Deus matou 23 mil. Correto? Para Deus continuar marchando, o pecado tinha que ser tratado, tinha que ser tirado. Deus não podia prosseguir adiante, estando Datã, Abirã e Coré fermentando o povo. Aquilo tinha que acabar para Deus prosseguir. Para Deus prosseguir com Israel, Deus tinha que matar os 23 mil que foi naquela noite, naquela festa profana. E Israel passou adiante a seguir. Mas na frente um grupinho começa, porque não tem um número, um grupinho começa a duvidar e se queixar e tudo mais, por causa da comida e por causa disso. Porque era todo dia pão, de manhã pão, no hora do almoço codorna, pão de manhã, codorna de meio-dia, pão de manhã, codorna de dia. O povo diz: estamos fartos deste pão fastio. Estamos fartos desse pão fastio. Estamos fastiados deste pão. O que Deus fez? Moisés, vou mandar alguma coisinha para eles. Mandou um monte de escorpiões. Mandou um monte de cobra, serpentes, um monte de cobras para picar, serpentes, e foi picando. Pega outro. E o povo está morrendo. Pega um, não sabe quantos. E o povo está morrendo. Pica um, pica outro, cai, pica um, pica outro. Era víboras do deserto. As mais venenosas que existem no deserto. Pica um, cai, pica outro, cai. E dezenas e centenas, só caindo. E o povo começou a clamar a Moisés, e Moisés ficou acuado num canto, e não sei o que, era juiz de Deus. E Moisés num canto, e até que Deus fala assim: Moisés, tudo bem, está passando, o momento da minha ira está passando, é o seguinte, pega aí algo deles aí, funde aí pega tudo aí, metal, pega o bronze aí, e funde aí, faz uma serpente, coloca no meio do deserto, e hastia ela, e põe ela hasteada aí, uma serpente de bronze. Mas por que serpente de bronze? Porque o bronze representa julgamento e a serpente pecado julgado. Então Jesus Cristo vai vir lá na frente como pecador, mas não conhecendo o pecado, vai correr por nossos pecados. Amém, irmão? E quando a serpente de bronze foi hasteada no meio do deserto, e acontecerá que todo aquele que olhar para a serpente, o veneno não vai possuir sua alma. Livrará. Mas morreu um bocado, morreu? Agora eu pergunto, por que Deus salvou um povo do Egito para matar no deserto? Por que Deus salvou o povo do Egito para afundar na terra 250 homens, para matar 23 mais na frente e para matar um bocado? Tem Bíblia para isso, gente. Amém? Vamos pegar nossas Bíblias? Por que? Hebreus capítulo 4. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos prestar bem atenção à leitura, para vocês chegarem em casa e dizer: puxa vida, eu entendi perfeitamente o que é a mensagem nessa noite. Ah, meu Deus, é o exemplo, tudo foi colocado, tudo está conectado. Hebreus 4, verso 1, está escrito assim, vamos ler bem devagar para vocês entenderem. Temamos, olha só, Paulo já começa assim: temamos.
Vamos temer, gente. Vamos nos preocupar, gente. Vamos nos preocupar. Está entendendo, irmão? Temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para... Porque também a nós foram pregadas as boas novas. As boas novas. Como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, Deus jurando, na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. As obras deles estavam acabadas desde a fundação do mundo, irmão. Não adiantava fazer nada, porque já estava acabada antes da fundação do mundo. Só tinha que acontecer detalhe por detalhe. Amém, irmão? Presta atenção no que eu quero dizer. Datã, Abirã e Coré estavam predestinados a sair, chamados para sair, mas nunca chamados para entrar, porque eles foram predestinados a caminhar até certo ponto na mensagem. Mas na frente 23 mil também foram chamados para sair, mas nunca chamados para entrar. 23 mil morreram, e a Bíblia diz para mim aqui que as obras deles estavam acabadas desde a fundação do mundo. Não se pode mudar o que Deus disse. O que Deus disse tem que acontecer. Amém. A Bíblia diz que as obras, as atitudes deles estavam destruídas, acabadas desde a fundação do mundo. Por isso que não puderam entrar. A Bíblia diz que dos que saíram do Egito, só 2 entraram: Josué e Caleb. Josué e Caleb estavam predestinados a sair, chamado, predestinados a caminhar e predestinados a entrar também. Feliz é aquele, irmão, que sabe no que tem crido. Amém, irmão? Feliz é aquele que está na palavra o tempo todo, não dando trabalho para o Espírito Santo e nem para o mensageiro e nem para a mensagem. Porque esses que não entraram deram trabalho para o mensageiro Moisés, deram trabalho para a mensagem de Moisés, irritaram a Deus. Porque tem muita gente assim, saiu da denominação, mas a denominação não saiu dele. Saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Saiu da batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, mas essas coisas não saíram do coração dele ainda. Deus tirou o povo do Egito para tirar tudo deles, mas ainda tinha o alho neles, tinha a cebola no hálito dele. Tem muita gente que vem para essa mensagem com comportamento mundano e religioso, mas o eleito de Deus passa a sair tudo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pessoas são predestinadas a caminhar, a crescer e permanecer até certo ponto. Se não for assim, a parábola do semeador está errada. Pessoas são predestinadas a caminhar, a crescer e a permanecer até certo ponto. Se não for assim, não teria sentido a parábola do semeador. E o semeador saiu para semear boa semente. E uma parte, não toda a palavra,
Toda a palavra foi agora restaurada nesse último dia. Uma parte da palavra, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Se uma parte da palavra caiu à beira do caminho, é que tinha alguém para poder receber, correto? Deus não envia a mensagem por qualquer maneira, não. Deus não envia a mensagem se não tem alguém para aceitá-la. Nem que seja um, a palavra não pode voltar vazia. Ela tem que vir e trazer segundo o propósito que ela foi semeada. Então, uma parte da semente, não toda a semente, não toda a Bíblia, não toda a mensagem, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Não caiu no meio do caminho. Caiu à beira. O que Deus fez? Esperou que alguém apanhasse. Esperou que alguém recebesse. Esperou que a semente entrasse na terra e nascesse. Mas a semente ficou em cima da terra. Não produziu, não entrou na semente, não entrou na terra, não entrou no coração, não entrou na alma, ficou só superficial em cima do terreno. O que as aves veio? As aves gostam de semente, as aves do céu veio e comeu, arrebatou a semente, foi semeada. As aves ali representam demônios, espíritos. Arrebatou a semente que foi semeada, que caiu à beira do caminho. Aí Deus pegou parte daquela mesma palavra e semeou e caiu no meio dos espinhos. Essa sim, essa brotou. Essa nasceu. Essa nasceu. Essa brotou. Essa criou raiz. Começou a crescer. Mas aí os espinhos começou a sufocar aquela palavra. Começou a sufocar aquela fé, aquele entendimento. Começou a sufocar a doutrina que aprendeu. E os espinhos começou a apertar. E os espinhos apertando sufocaram a semente e ela não pôde mais produzir. E assim morreu. Aí parte daquela palavra caiu em outro ambiente. Caiu no meio dos pedregais. Nasceu também. Ela nasceu. Porque no meio das pedras, quem já viu areia? Quem já viu terra no meio de pedra? Quem já viu terra no meio de pedra? Uma parte da semente caiu no meio dos pedregais e nasceu. E ela começou a crescer. Mas o problema agora não foi as aves, o problema agora foi os espinhos. O problema agora é porque não tinha raiz profunda, não tinha terra profunda. Recebeu superficialmente aqui na mente, recebeu só aqui na mente, só concordou com poucas coisas, só concordou com pequenas coisas, não concordou com a própria palavra toda, porque se concordasse, desceria mais para dentro. Aí não tendo raiz profunda, não tendo mais com que penetrar a raiz, morreu. Mas outra parte da palavra, outra parte da mensagem caiu em terra boa. Amém? É a mesma mensagem, só caiu em lugares diferentes. É a mesma palavra, só caiu em corações diferentes. É a mesma palavra, é o mesmo Deus. E você deve agradecer a Deus por ser a boa que Ele produzir. Porque essa palavra cai na Batista diz, não cremos assim. Cai no meio dos metodistas, nós não recebemos assim. Cai no meio dos pentecostais, nós não cremos assim. Cai no meio dos católicos, nós não cremos dessa maneira. Mas cai no meio, cai na alma de um eleito, de uma eleita, de um predestinado. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus veio, todo mundo amou? Havia pessoas predestinadas a aceitá-lo, havia pessoas predestinadas a amá-lo e havia pessoas predestinadas a odiá-lo. Amém? Vocês estão entendendo? Então, irmãos, a mensagem não é uma aguinha desnatada, como se fosse um café com leite sem leite.
A mensagem é um churrasco. A mensagem é para quem tem suficientemente entendimento espiritual para compreender. Na mensagem, quem dizeis ser este? Parágrafo 196. Sabemos agora que era a palavra, mas seu ministério tinha feito com que algumas pessoas o amassem. Elas estavam predestinadas a fazer isso. Vejam, elas criam nisso, elas o viram. Não havia. Quando Natanael chegou ali e ele lhe disse o que ele fez dessa maneira, disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não há dúvida na minha mente. Vê você? Natanael foi predestinado para falar que ele era um filho de Deus, enquanto que Anás e Caifás foi predestinado para chamar de Beelzebu. Quantas pessoas não estão predestinadas para chamar essa mensagem de falso profeta? Mas quantos não estão predestinados para falar assim: eu creio nisso? Existem pessoas predestinadas para dizer que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é falso. Sempre ensinado por denominações. Mas existe um grupo predestinado para dizer: eu creio da maneira que os apóstolos creem. Existe um grupo para dizer que a Santa Ceia com pão asmo, vinho e lava-pés é uma coisa do passado, é uma coisa entre os apóstolos. Existe um grupo eleito, predestinado, que diz e vê na Bíblia assim: se eu, como Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis fazer assim, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém, irmão? E você, sendo eleito, acata isso. Crê nisso. Amém? Existe um grupo para dizer que não tem problema as mulheres pregarem, não tem problema a mulher subir no púlpito e ser uma pastora, mas existe o eleito que pega a palavra de Paulo e disse: não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade do marido. Então há o eleito que recebe isso e isso. Amém, irmãos? Existe um grupo predestinado para poder negar a deidade de Jesus Cristo. Não sou eu que disse, é a Bíblia que diz no primeiro livro de João, capítulo 2. E no capítulo 4, todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus, é o anticristo. Mas nós confessamos que ele veio em carne. Nós confessamos que ele veio em carne porque Emmanuel é Deus conosco. É Deus conosco. Não é uma segunda pessoa da Trindade conosco, é o primeiro e o último conosco. Amém, irmãos? Você pode dizer que aleluia. Amém? Havia pessoas que diziam: oh, esse evangelho de Paulo é um evangelho meio louco. Paulo dizia: pois eu digo que é o poder de Deus para transformar. Amém. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Quem é louco? Aleluia. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus veio e morreu por aqueles que estavam no livro, só para os nomes que estavam no livro, só para aqueles que eram redimíveis. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Existem coisas na Bíblia que foram feitas para criar uma dificuldade. Deus é um Deus criador de dificuldade, irmãos? Ele cria dificuldade? Claro que cria, gente. Ué? Se for assim, quem foi que desparafusou as rodas dos carros do rei do faraó? Hein? Quem foi que fez que os parafusos soltassem? Hein? Quem foi? A Bíblia diz que Deus atrasou eles. Criou uma dificuldade. Agora,
Existem coisas que são propositais. Ou você acha que Jesus Cristo falou assim: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida igual? Você acha que ele fez isso por fazer? Você acha que ele fez isso por fazer? Não, ele fez isso propositalmente. Leia em São João capítulo 6, uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão. E o que foi que ele falou? O que foi que ele falou, irmão? Ele tinha que criar uma situação, porque o povo estava seguindo ele por causa de quê? Por causa da comida e bebida. Ele disse: esse povo está me seguindo por causa da comida e da bebida. Não é por causa do ensinamento, não. Não é por causa da doutrina, não é por causa do ensinamento, não é por causa da comida e da bebida. Por que tem muita gente entrando para as igrejas hoje? Por causa de um casamento, um carrão, uma boa casa, um bom apartamento, prosperidade, namorada. Quanto é o testemunho, irmão? Eu entrei aqui pobre e estou rico agora. Jesus disse: esse povo está me seguindo por causa da comida e da bebida, e não é por causa da mensagem. Jesus disse: o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que comer a carne do Filho do Homem e beber do seu sangue. O quê? Isso aí não dá para engolir isso não. Foi tudo? Embora. No livro de São João 6,64 diz: e todos voltaram atrás. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem cria e quem não. São João 6,64. Aí ficou os 70, ficou os 12 mais 58. Jesus disse: não quer vocês também não? O que vocês vão fazer? Quando viu o Filho do Homem voltar para o céu do lugar onde veio. O quê? Foi embora. Nós sabemos quem ele é, nós sabemos quem é seu pai, sua mãe, e agora diz que veio do céu? Pum! Foi embora. E exatamente os 70 que recebeu dons para poder pregar de 2 em 2. Aí ficou os 12 e um era um demônio. Jesus disse: não quer vocês ir não? Não escolhi vós os 12? Escolheu. E um de vós é um diabo. A Bíblia diz: bem sabia Jesus desde o princípio quem cria e quem não cria e quem havia de entregar. Deus é Deus, irmãos. Amém, irmão? Deus não faz as coisas pela metade. Deus não faz assim: eu vou lá no mundo, quem sabe alguém aceita-me, quem sabe alguém vai me aceitar, quem sabe eu mando um evangelista ali e lá ele prega a mensagem, vai fazer o povo chorar, e quem sabe eles me aceitam. Não, Deus não faz essas coisas. O papel do pastor é pregar, o papel do evangelista é pregar, mas é Deus quem salva primeiro. Amém, irmão? A fé vem pelo ouvir. Deus não faz as coisas com sentimentalismo. Deus não faz as coisas como esses pregadores de stand-up, esses pregadores de evangelho moderno, que estão em cima do púlpito para fazer o povo rir, para fazer piadinhas em cima do povo, para fazer o povo chorar, lamentar, dançar, pular. Não, nós temos muitos pregadores artistas de púlpito, mas o velho pregador, o verdadeiro pregador, mostra a palavra do jeito. Olha o que o irmão Bruno vai falar. Parágrafo 22. Agora, o meu tema essa manhã, e eu espero confiantemente que Deus revele isso para você. E cada vez, se você que toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender sem dizer diretamente. Por isso que era parábola. Jesus pregava a maioria dos sermões em parábola, porque parábola é comparação, não é dizer direto, é indiretamente. Tem que ser espiritual para compreender. Amém, irmãos? Aí ele diz: às vezes dizemos coisas e temos que dizer coisas de tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem, alguns ir embora e outros a pensar a respeito. Mas isso é feito propositalmente, precisa ser feito dessa maneira. Para que a pedra foi colocada no caminho? Para a pedra de quê?
Mas para que Deus colocaria uma pedra para tropeçar, gente? O povo não entende isso. Bom, por que Deus não limpa o caminho? Deixa nós passar, deixa o povo passar tranquilo, Senhor. Não, eu vou colocar uma pedra no caminho para vocês tropeçarem nela. Tropeça no quê? No quê? Na pá? Mas quem está chamando Jesus Cristo de segunda pessoa está tropeçando ou não está? Quem está permitindo mulher pregar em cima do púlpito está tropeçando ou não está? Quem está dando santa ceia com pão fermentado, pão de padaria, dando suco de uva, está tropeçando ou não está, irmão? Quem está batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está tropeçando ou não está? Está tropeçando na própria palavra. Pede tropeço. Então, pode ser que alguns digam: o Senhor quer dizer que Deus faria isso propositalmente, uma coisa assim? Ele certamente fez e ainda faz. Ele disse: um dia ele tinha milhares em volta dele. Ele disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem ou beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmo. Que tipo de pregação ele deu? Muitos não compreenderam, pensaram que tinha que comer a carne dele e beber o sangue. Disse o quê? Canibal? Voltou todo mundo para trás. Para onde eles voltaram? Para onde eles voltaram, irmão? Voltaram para as antigas igrejas de onde eles tinham saído. Primeiro falou com Anás: Anás, olha, nada contra o seu ministério, nada contra a sua igreja, aqui nós aprendemos muito aqui na denominação, mas tem um nazareno aí que está pregando coisa que você não prega e é coisa boa. Anás, não vai não. Não vai não. Fica com a antiga tradição que recebeu nossos pais. Não, Jesus disse lá na frente: é a vossa tradição que está atrapalhando. Aí ficou 3 anos sem Jesus. Vamos pensar que não? Olha o povo voltando tudo para Anás e Caifás. Olha o povo voltando para a igreja de novo. Ué, por que vocês voltaram? Estava indo bem, mas ele falou que nós temos que comer a carne dele, beber o sangue dele. Aí não deu para engolir não. Voltaram tudo para o sistema outra vez. Voltaram. E aí, como diz Pedro, e um verdadeiro provérbio vai acontecer se acontecer. A porca lavada volta ao esposador de lama, e o cão volta para o seu próprio vômito e come o vômito outra vez. Já pensou uma pessoa que saiu da batista, metodista, presbiteriana, pentecostal, sai do mundo religioso, vem para essa mensagem, batiza em nome de Jesus Cristo, toma a Santa Ceia correta, crê corretamente, na deidade corretamente, aprende do mensageiro dessa última era, é iluminado, prova da boa palavra, e depois volta atrás, joga tudo para cima e volta para o mundo, volta para a religião outra vez? Meu Deus, misericórdia de nós, Senhor. Deus o libertou do sistema religioso e volta para o mundo religioso? E o problema é que depois que volta, faz um prosélito. E quando faz um prosélito, diz Jesus Cristo, torna-se 2 vezes filho do inferno. Faz um proselitismo. Meu Deus. As pessoas não sabem o que estão fazendo, não sabem. Convencidos, então, preocupados, parágrafo 60. Vocês sabem, eu vou dizer para você, sabe por que não existe muita preocupação como existia? Eu creio que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia é que não estão convencidos. Vocês sabem em que creio? Eu creio que o povo não está convencido que Jesus virá em breve. Eu não creio que eles estão convencidos que Ele está vindo nesta era. E eu creio que esta é a razão pela qual eles não estão preocupados, é porque não estão totalmente convencidos. Se Datã, Abiram e Coré tivesse totalmente convencido que Moisés era o único que Deus poderia falar, teria feito aquilo? Não teria feito aquilo. Se os 23 mil que morreram naquela noite na espada tivessem convencido que a mensagem poderia cobrar deles, eles teriam ido? Aqueles que voltaram com o entendimento, opa, comer a carne dele, beber do sangue? Não. Se tivessem convencido de quem ele era, voltaria atrás?
Você sabe por que tem muitas pessoas que chegam até ser justificada, até batiza em nome de Jesus Cristo, toma a Santa Ceia e se alegra um pouco no Espírito e volta atrás? É porque nunca foi convencido que a mensagem é verdadeira. Mas uma pessoa que está convencida, ela também está preocupada. Por isso que o irmão Branham pregou, convencidos e então preocupados. Porque não tem como você ficar preocupado se não ficar convencido primeiro da preocupação. E se nós estamos convencidos, devemos estar preocupados. Porque quando a mensagem chegou no Egito, Josué e Caleb, entre todos aqueles, ficaram convencidos e ficou preocupado o tempo todo. E por isso entrou, 40 anos entrou na terra. Porque a mente deles não mudou nem um pouco e a fé deles não mudou um pouco. A mesma fé que começou é a mesma fé que terminou. Não deixaram a murmuração pegar, não fez motim, não fez divisão, não fez nada, não lutou contra Deus, não lutou contra o mensageiro, não murmurou nem nada. A fé de Josué e Caleb foi uma fé limpa desde quando começou, na jornada, na caminhada, em Cades Barneia, pregando fruto na terra por 30 dias, visitando a terra e voltou e defendeu a mensagem ainda. Amém, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Sim. Predestinação. Cada semente tem que produzir segundo a sua espécie. Não adianta, irmão. A lei da predestinação é a lei da reprodução. Não adianta. Nunca plante milho esperando colher abóbora. Nunca plante limão esperando colher laranja. O que você semeia é o que você espera colher. É a semente que cai no chão, é a semente que vai trazer o fruto. Cada semente tem que produzir segundo a sua espécie. Deus predestinou cada semente para dar segundo o seu fruto. Amém, irmão? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Lê Romanos. Para isso levantei Faraó. Para isso levantei Faraó. Para que levantou Faraó? Para ficar contra Israel. Para isso levantei Faraó, diz a Bíblia. Agora, já pensou se Moisés chegasse do ouvido de Faraó e falasse: Faraó, você sabe por que você está endurecendo e voltando, endurecendo e voltando, endurecendo e voltando? É porque Deus está endurecendo seu coração. É Deus que está trabalhando. Você foi levantado para isso, Faraó. Você veio ao mundo para isso. Moisés não falou isso. A Bíblia diz que Judas nasceu filho da perdi. E aí? Se ele soubesse disso, ele faria o trabalho de vez? Não. Se ele soubesse que tinha nascido filho da perdição, teria entregado Jesus? Não. Não sabia. Não sabia. Então, irmãos, presta atenção o que Deus falou para Paulo para falar para Timóteo. Falou para Timóteo assim, as últimas pregações de Paulo foi para Timóteo na prisão. Assim: Timóteo, você é jovem na verdade, eu quero que você continue assim e não despreze a tua mocidade. Lembra-te do dom que foi te dado por imposição de mãos. Lembre da sua mãe, da sua avó que tem a mesma fé. E também lembre de uma coisa: nunca esqueça do que tem ouvido e aprendido de quem aprendeu. Então, você que está aqui nessa noite, você tinha que levantar a mão para o céu. Amém, irmãos? E agradecer, porque você não está ouvindo e nem aprendendo de homem algum. Não, não foi Moisés que aprendeu. O povo não aprendeu de Moisés por Moisés. O povo não aprendeu de Jesus por Jesus. O povo não aprendeu de Paulo por Paulo. Paulo chegou a dizer: o evangelho que por mim é anunciado não é segundo a mim, não é eu, mas é pela revelação de Jesus Cristo. Amém, irmão? Vocês estão recebendo algo que eu não aprendi em seminário, que não aprendi em escola teológica. Nós estamos recebendo algo que aprendeu de um homem que recebeu de Deus e ouviu de Deus nessa última era. E quem recebe um profeta da qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Jesus disse: aquele que receber a quem eu enviar, é a mim que vocês estarão recebendo. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, eu amo, eu amo. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. De novo. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Senhor nosso Deus, nós estamos agradecidos ao Senhor por nos ter dado essa oportunidade nessa noite de ouvir a Tua santa e gloriosa palavra. Isso nos alimenta, isso nos revigora, isso enche o nosso celeiro, isso faz nós descansar. Ó Deus, obrigado por cada vida, por cada irmão, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja emanando no coração de cada um, e que eles possam voltar para os seus lares sãos e salvos pelo poder da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Domingo que vem, Santa Ceia, a ceia do Senhor. Deus abençoe.